Temos o cadastro de legislação, que temos que informar toda a legislação correspondente a cada um desses itens. Toda legislação a ser informada no SIAP deve estar previamente cadastrada no sistema Datoteca do Tribunal de Contas. No SIAP ocorrerá apenas a vinculação da legislação cadastrada lá na Datoteca. Então você tem que ter o número da legislação ou o código do controle na Datoteca e buscar isso lá dentro do sistema aqui. Caso a entidade não possua o sistema ou acesso da Datoteca, basta solicitar no setor de cadastro do tribunal. Observe que no início da tela de cadastro da Datoteca há 3 bases, sendo legislação, ato administrativo e documento. É preciso especial cuidado no sistema da Datoteca para escolher a base de legislação. No futuro, aqui, digamos que tem os sistemas, tem a opção de importação igual no SIM-AM. O que acontece? Quando você cadastra a legislação de uma maneira lá na Datoteca, e essa maneira está em divergência do que realmente é o teor da lei, o sistema dá erro. Então, nesse momento aqui, ainda não se cria essa situação aqui dentro. Ele vai simplesmente buscar a legislação e o ato. Mas no caso da aposentadoria, se a legislação tiver divergente com o que é a legislação que é necessário para que seja concedido esse benefício, o tribunal vai devolver o processo para diligência para que se altere a lei. Tá? Então, lá dentro do sistema da Datoteca, eu tenho que digitar, escolher entre legislação, ato administrativo ou documento. Tá? O ano da emissão, o tipo do documento, né? O emitente, quem que é, no caso de vocês, é o executivo, né? O número, a ementa, e temos que selecionar o assunto aqui. Então, sempre aqui vai ter que ter concessão de aposentadoria ou concessão de pensão no tipo do ato do documento, tá? Para daí pesquisar ela. Aonde que eu entro lá na Datoteca? Se alguém não tem acesso ainda, é em serviços, biblioteca, legislação, Datoteca e cadastrar. No pesquisar, qualquer cidadão tem acesso. Eu posso consultar a legislação de Vitorino, posso consultar a legislação de Curitiba, posso todos os entes do Paraná, eu posso consultar através do módulo pesquisa. Para cadastrar, vocês têm que ter acesso com o CPF de vocês. Então, CPF e a senha para acessar. Eu não tenho acesso a isso. Alguém na prefeitura está cadastrando no sistema da Datoteca. Essa pessoa, se for, por exemplo, o superusuário, ele pode delegar para cada um dos setores que faça o cadastramento das suas leis. Tá? Então, no caso do RH, vai ter a pessoa indicada lá do RH que vai ter o CPF dela para informar a legislação. Voltando para o sistema do SIAP, nós temos o módulo Veículo de Publicação. O módulo Veículo de Publicação do SIAP foi criado para o cadastramento dos jornais e diários oficiais em que são publicados os atos oficiais dos órgãos e das entidades da administração pública. Particularmente, eu não entendo o porquê disso aqui. Porque se você analisar que lá na Datoteca, quando você vai cadastrar, você tem que pôr o órgão oficial, o número da edição, a página que saiu tudo lá, não teria necessidade de você efetuar um cadastramento repetido aqui. Mas, em todo caso, né, quem manda, manda, quem tem que obedecer, faz. Os demais módulos do SIAP utilizarão os dados cadastrados no SIAP, veículo de publicação, quando o usuário tiver que cadastrar um ato administrativo do órgão ou da entidade, como, por exemplo, atos de concessão de aposentadoria, de pensão ou de nomeação do servidor público. Todas as entidades da administração pública direta e indireta deverão realizar o cadastro de seus veículos de publicação no SIAP, mesmo aquelas que não possuem regime próprio de previdência. Agora, assim, se mudou o órgão oficial do município, tá? E eu vou registrar uma nova aposentadoria, uma nova pensão.
Neste caso, eu tenho que, antes de qualquer coisa, cadastrar um novo jornal aqui. Que se eu for gravar e aparecer o jornal velho, ou o único jornal que tiver aqui, vai dar inconsistência lá na frente quando eles forem consultar a publicação. Tá? Então, o cadastro, eu vou colocar o CNPJ da empresa, o título dela, a modalidade, início da vigência, fim da vigência e o código do controle. Sempre sequência aqui. 1, 2, 3, quantos jornais vocês cadastrar, vai seguindo a sequência numérica. Edição e exclusão de veículo de publicação. Após o veículo de publicação ter sido cadastrado, pode editá-lo ou excluí-lo. Para isso, deve-se abrir a tela Pesquisa do SIAP, veículo de publicação, e clicar em Pesquisar. Vai aparecer o jornal que está cadastrado aqui. Eu posso editar ele ou excluir. Tá? Feito isso, aparecerão na tela todos os veículos de publicação da entidade. Pesquisando, né, selecionar a modalidade dele, vai aparecer o órgão oficial aqui nesse item. Quando eu resolvo excluir ele, automaticamente eu tenho que registrar um novo para esse fim. Só que o que eu oriento vocês? Nunca excluam o jornal daqui. Cadastre um novo com a sequência 2, com a sequência 3, por quê? Pode existir casos em que você publicou no determinado jornal um processo de aposentadoria, um documento ali, e que o sistema não vai ter essa informação mais se você excluir. Então, a partir do momento que você cadastrou o primeiro processo com aquele órgão de publicidade, você não exclua mais ele. Ele permite excluir aquilo, ele não trava para excluir. Mas se você excluir, as informações que estavam naqueles processos podem ser perdidas. Tá? Então, sempre carrega um novo e não exclui. O diário eletrônico dos municípios. Você vai cadastrar com o CNPJ da prefeitura aqui, ou o órgão público. Só que aquilo... na verdade é o seguinte, eu comentei isso para quem fez o primeiro curso, que era sobre eleitoral e gestão de pessoal, que quanto... pode as pessoas falar que é antiquado, mas quanto a os atos que regem pessoal, eu particularmente oriento que o município utilize o jornal escrito, o órgão oficial. Ou o seguinte, que ele tenha, por exemplo, um convênio aqui com esse portal dos municípios da MP aqui, que isso aqui nunca vai sair. Agora, o prefeito lá criou o tal órgão oficial eletrônico do município, e daí ontem uma própria aluna aqui dentro comentou assim no outro curso, pois sai cada 2, 3 meses uma publicação. Né? Então, já não está aquela questão da fidelidade dos dados. E outra situação, se vem um prefeito novo e resolve tirar isso de circulação, revogar através de lei, aquele servidor vai ficar jogado lá, obsoleto. E de repente lá na frente chega um rapaz novo no TI e resolve assim, vamos jogar tudo esse lixo fora aqui. Cadê os atos? Cadê as publicações? Foi tudo para o lixo. E daí, quando o servidor for se aposentar, cadê a documentação necessária para isso? Porque quando o meio é eletrônico da publicação, a única maneira de se comprovar essa publicação é como? No site, na internet. Se o site sair fora do ar e não tiver mais, não tem como você consultar. Então, os atos de pessoal, portaria, toda a vida funcional da pessoa, eu oriento a publicar no jornal. Ou num órgão que não seja o próprio município que manipule. Tá? É complicado a gente falar uma situação assim, mas a lei dá credibilidade para esse tipo de órgão. Só que eu vejo o seguinte, que esse órgão pode ser manipulado a qualquer tempo. O cara vai lá, tira ele do ar agora e coloca uma portaria nele de novo. Uma portaria que estava vazia lá. O cara vai lá, faz um decreto de suplementação na contabilidade, com data atrasada para fechar o SIM-AM, para dar publicidade nele,
vai lá e coloca ele lá dentro. A qualquer momento ele pode alterar isso. É o gestor ou o subordinado do gestor que manipula isso, que opera esse sistema. Agora, quando eu encaminho, por exemplo, para um jornal, saiu no jornal, o jornal pode ter o controle eletrônico que o tribunal vai por aquele número procurar. Quando tem ali na atoteca que você tem que informar o número da publicação, você vai informar, quando é eletrônico, a pessoa vai entrar no site lá do tal lugar e vai procurar por aquele código. Nesses órgãos oficiais do município, nenhum tem código nenhum. Você vai lá, coloca tudo as portarias e joga lá dentro. Aí o tribunal vai ter que procurar onde é que está dentro desse dia aqui e tal. Então é um risco muito grande que se corre, principalmente nessas questões de pessoal, porque são questões que não terminam com o ano financeiro. Lá na contabilidade terminou o ano financeiro, foi para o tribunal, aprovou, acabou. Você não viu uma auditoria lá na frente, não tem problema nenhum. Agora, a vida de uma pessoa, você já pensou a pessoa trabalhar a vida inteira ali no órgão público, chegar na época de se aposentar, não ter publicação de nada, ficar emperrada na aposentadoria dela por causa disso. Que culpa que ela tem nisso aí? Então, é um cuidado que tem que se tomar. Isto aqui, quadro de cargos, empregos e funções, caso não tenha sido feito ano passado na entidade de vocês, é obrigatório e está sujeito a multa. Tá? Então, todas as entidades tinham um prazo que, num primeiro momento, era outubro, depois foi até 18 de dezembro, a obrigação de ser preenchido isso. Tá? Então, este caso, independente se eu tenho fundo de previdência, se eu não tenho, se eu tenho pensão própria pelo município, se é regime geral, independente de qualquer coisa, este aqui tem que ser preenchido. Que é um módulo à parte, quando vocês clicam lá, vai aparecer ele, se eu não me engano, é o terceiro item. Tá? O módulo de cargos, empregos e funções foi desenvolvido no SIAP a fim de cumprir dois principais papéis. Primeiro, servir como fonte de consulta para os cargos, empregos e funções dos entes e das entidades, e para servir como fonte de consumo dessas informações para outros módulos do SIAP, como o SIAP Aposentadoria, SIAP Admissão e o SIAP Pensão, assim como ocorre com o cadastro de verbas. Ou seja, se eu não tiver esse quadro criado, e eu não tive nenhuma aposentadoria cadastrada até agora, ou nenhum ato de concurso novo, de nomeação nova, eu não consigo cadastrar um ato desses sem que esse quadro esteja preenchido. Então, eu não vou conseguir lançar uma aposentadoria sem o preenchimento desse quadro. Assim, o preenchimento dos dados do módulo do quadro de cargos, empregos e funções deve ser feito com bastante cuidado e as suas informações deverão sempre ser atualizadas. Teve criação de um cargo novo, alteração na lei, vem aqui e cadastra. Teve extinção de cargo, vem aqui e cadastra. Teve uma ordem do Ministério Público para migrar no percentual, que o percentual do município não cumpre a Constituição, tirar comissionado e criar cargo efetivo para esse fim. Tem que entrar aqui e alterar. Quando se fala em quadro de cargos e salários aqui, é desde o gestor, desde o agente político, agentes políticos, prefeito, vice-secretários, até os estatutários. Comissionados estatutários, todos do quadro aqui. Tá? Os dados poderão servir de base, inclusive para a realização de inspeções e auditorias nos órgãos e entidades. A pretensão desse módulo é substituir gradualmente o quadro de cargos e salários atualmente enviado no SINAP. Por ora, contudo, enquanto os entes e as entidades não preencherem devidamente os dados do SIAP, quadro de cargos, empregos e funções, as informações do SINAP deverão continuar sendo remetidas. Aqui tem uma pegadinha. Tá? Vocês encaminham lá no SINAP. Quando vocês forem cadastrar, caso não tenham cadastrado, aqui vocês cadastrem igual está no SINAP e no sistema de vocês. Porque o que eles podem efetuar aqui e vão fazer? O que eu tenho no SINAP?
Eu tenho uma estrutura lá X. E por que ele informou no SIAP que determinado cargo ele tem lá no SINAP 10 vagas e aqui está 20? Cadê a legislação lá no SINAP? Por que ele não atualizou? Então tem que ter muito cuidado nesse sentido. E aquela situação, está realmente registrado errado no SINAP? Cadastra primeiro aqui igual o SINAP e o sistema, e daí cadastra a lei de alteração e cria um novo quadro com essa base na alteração da lei. Primeiro o cadastramento fica igual ao sistema. Depois você vai buscar se você teve lei. Eles vão dizer assim, mas e a lei, o SINAP já foi, e a lei é anterior a essa questão do SINAP. Neste caso não interessa, você está regularizando a situação aqui. Só que daí tem uma outra questão. A partir do momento que regularizou aqui, você tem que fazer a alteração lá no SINAP também, no bimestre que você estiver trabalhando. A alteração da lei, cadastrando lá, tudo bonitinho. Tá? Não haverá possibilidade de importação das informações relativas ao quadro de cargos, empregos e funções. Ou seja, o órgão ou entidade deverá necessariamente destacar servidores para preencher as telas do novo módulo do SIAP. Esse não importa. Não existe arquivo de importação para isso aqui. Esse tem que ser digitado manualmente, todo o quadro lá. Tá? Temos que ter uma atenção com isso aqui. Não confunda a edição de cargo, emprego e função, cadastrada ao se clicar no ícone com o lápis, com a alteração legislativa de cargo, emprego ou função, cadastrada ao se clicar no botão informar alteração de lei. A edição serve apenas para corrigir erros de cadastro de dados de uma lei criadora do cargo, emprego ou função. A própria lei não pode ser editada, tá? Já a alteração legislativa de cargo, emprego e função serve para informar que a lei criadora do cargo, do emprego ou da função foi alterada, de modo que essa nova lei será cadastrada para o mesmo cargo, emprego ou função, formando um histórico legislativo. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, que vocês tinham 10 vagas criadas lá no SINAP. Agora vocês continuam lá no SINAP com 10. Mas existiu uma lei que aumentou essa quantidade de vagas desse cargo para 20. Quando eu cadastro aqui, eu tenho que cadastrar a 10 pessoas, 10 cargos que tinha, e depois eu vou em alteração legislativa aqui dentro do sistema e vinculo a lei que aumentou para 20. E a alteração da lei. Eu não posso simplesmente naquela que eu cadastrei a primeira vez tentar editar ela, que eu não vou conseguir. Uma vez cadastrado e salvo, quando você homologa ele o plano inteiro, o plano de carga e salário inteiro aqui, o cadastramento, você não consegue mais alterar ele nesse aspecto de alteração de vagas dentro da. Então, a consulta do quadro de cargos e empregos, a tela inicial dele é a entidade de origem, que é a entidade de vocês, o nome do quadro, que vocês, quando for criar um quadro, vocês têm que dar um nome, por exemplo, quadro de pessoal 1, quadro de pessoal 2, e assim por diante, tá? E se o quadro está revogado ou não. Aí você tem a opção de cadastrar cadastrar o percentual de cargos em comissão ou pesquisar o quadro, tá? Quando temos a opção de cadastrar o percentual de cargos em comissão, o órgão ou a entidade deverá informar, caso possua, a lei que prevê o percentual de cargos em comissão que deverá ser ocupado por servidores efetivos. Tá? A informação refere-se ao previsto do artigo 37, parágrafo 5, da Constituição Federal, que dispõe que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos na lei. Destinam-se apenas às funções, às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Lembram quando nós falamos ontem de manhã que comissão não pode receber nada além da verba? Aqui no próprio cadastramento tem que
a função gratificada, ou a gratificação, ela é prerrogativa específica dos cargos efetivos. Tá? Cadastrar o percentual mínimo dos proventos em comissão. Então, tipo, número, ano e a ementa da lei. E o percentual que está previsto nela.